Você já parou pra pensar no que faria se desse de cara com um bicho tão grande que o olho dele é do tamanho do seu corpo inteiro? Eu vou te mostrar agora que no mundo de Primal o tamanho não é só um detalhe visual, é uma ferramenta que o Genndy Tartakovsky usa pra deixar qualquer um de queixo caído. Fica comigo porque eu vou te mostrar um ranking onde cada criatura é um pesadelo maior que o anterior, e eu te garanto que o primeiro lugar vai te fazer perder o fôlego. Se você caiu de paraquedas no universo de Primal, deixa eu te situar rapidinho aqui. Essa série é um projeto do Genndy Tartakovsky, o mesmo gênio por trás de O Laboratório de Dexter e Samurai Jack. Ela já tem 2 temporadas completas e uma terceira que está lançando os episódios agora. E a premissa é de uma simplicidade que até chega a doer. Um homem neandertal chamado Spear e uma fêmea de tiranossauro chamada Feng perdem suas famílias de uma forma terrível e acabam se unindo para sobreviver em um mundo onde tudo quer te matar. O que faz Primal ser diferente de qualquer outra coisa que você já viu é que não tem diálogo, ninguém fala uma palavra. A história é contada através de olhares, da respiração ofegante e claro do tamanho absurdo das ameaças que surgem no caminho. É um mundo anacrônico, né, onde dinossauros do Cretáceo convivem com mamutes da Era do Gelo e civilizações que já dominam o metal e a navegação. Mas o que realmente chama a atenção é como o Genndy brinca com o tamanho das coisas. Para você entender a lógica desse ranking, eu preciso te contar um segredo de bastidor. Em Primal, a escala é emocional. Você já percebeu que tem hora que a Feng parece um pouco maior que um cavalo e em outras cenas ela parece um prédio de 2 andares? Muita gente acha que isso é erro de animação, mas eu te garanto que isso é proposital. O Genndy, ele segue uma filosofia de animação onde o bicho fica do tamanho que ele precisa ser para você sentir o medo que o Spear está sentindo. Se o inimigo é um mamute e o objetivo é mostrar que o Spear está totalmente em desvantagem, aquele mamute vai ser desenhado com o triplo do tamanho real. Isso cria um desafio enorme para quem gosta de medir tudo com a régua, mas eu fiz o trabalho pesado de analisar os quadros, comparar com o tamanho do Spear, que tem cerca de 1,64 m de altura, por exemplo, e buscar dados técnicos de produção para montar este top 10. Eu vou usar essa base comparativa para a gente entender o quão fora da curva esses gigantes realmente são. Agora que você já entendeu como a banda toca nesse mundo selvagem, vamos mergulhar de cabeça no nosso ranking. Começando aqui com a nossa 10ª posição, temos o Spear transmutado. E mano, como eu falei, pra gente começar a lista, eu trouxe algo que vai além de um simples animal de zoológico pré-histórico. Eu tô falando do próprio Spear, mas não na sua forma normal de homem das cavernas. No episódio Cursed, a gente vê o que acontece quando o desespero absoluto encontra uma substância química bizarra. O Spear toma aquele líquido preto dos macacos e se transforma em um monstro bizarro. Pra você entender o salto do tamanho aqui, o Spear normal é um cara troncudo, né, de 1,64 metros. Quando ele se transforma, ele pula para aproximadamente 4,5 metros de altura. Isso é mais do que o dobro do tamanho original e o dobro da altura de um jogador de basquete. Nessa forma, o Spear fica tão brabo que ele sai no soco com um gorila que também tinha tomado a mesma substância. Ele ficou na 10ª posição porque, apesar de ser um gigante perto de um humano comum, ele ainda é pequeno perto do que vem por aí. Mas a justificativa dele estar aqui no nosso ranking é a sua mudança brusca de tamanho e o ganho de força. Ele consegue arremessar pedras do tamanho de carros populares e despedaçar inimigos com as mãos nuas, como se fossem feitos de papel. Gente, ele acaba com todos os macacos daquela região, sabe, na trocação de soco franca. É o momento em que a escala humana é deixada de lado para dar lugar a um monstro. Imagina você olhar para um cara que você conhece e em segundos ele cresce até ficar do tamanho de um ônibus em pé na sua frente. É essa a sensação de desconforto que essa criatura passa. Eu arrisco a dizer também que essa série ainda faz uma alusão dele com o Hulk, né? Assiste lá depois e me fala se concorda comigo. Entrando aqui agora no nosso 9º lugar da lista, temos o Patriarca dos Mamutes. No 3º episódio da primeira temporada, né, a Cold Death, a gente conhece o Patriarca dos Mamutes. Na vida real, se a gente olhar para os fósseis, o mamute lanoso tinha cerca de 3 metros de altura. Já o mamute colombiano, que era maior, chegava a uns 4 metros de altura. Mas aqui em Primal, esquece o que você aprendeu na escola. O patriarca desse bando é uma montanha de pelos, cicatrizes e presas que chega a medir aproximadamente 7,7 metros de altura. Para você visualizar bem, ele é mais alto que uma casa de 2 andares completa. Quando ele caminha, a terra treme de verdade, e o som das passadas dele é usado na série para abafar qualquer outro ruído. A Feng, que já é uma predadora de respeito e intimida qualquer um, parece um filhotinho perdido perto dele. Ele ocupa a nossa 9ª posição porque, embora seja colossal, ele ainda mantém uma estrutura terrestre, né, mais pé no chão. A força dele é absurda e as presas são tão longas e curvadas que poderiam atravessar 3 ou 4 pessoas
pessoas de uma vez só sem nem perder o ritmo. O que mais impressiona no Patriarca não é a altura, mas a largura e a imponência dele. O Gendy desenhou esse bicho para parecer uma fortaleza na natureza que não pode ser parada, apenas respeitada e evitada. Ele é a personificação do inverno rigoroso, né? Pesado, imenso e implacável. Entrando aqui na nossa 8ª posição, temos a Tartaruga Marinha Gigante. Agora a gente entra na 2ª temporada, lá no episódio Sea of the Spear. Quando o Spear e a Fang decidem cruzar o oceano em uma balsa improvisada, eles descobrem da pior forma que o mar é muito mais assustador e profundo que a terra firme. E um dos primeiros choques de realidade é a Tartaruga Marinha Gigante. Esse bicho tem aproximadamente 12 metros de comprimento de casco. Se você colocar 4 carros populares um na frente do outro, ainda não dá o tamanho total dessa criatura. Ela é tão grande que o Spear e a Fang conseguem usar o casco dela quase como uma ilha temporária para poder descansar da balsa minúscula deles. Diferente de outros monstros da lista que querem te devorar, ela não é necessariamente agressiva. Ela está na 8ª posição porque a massa dela é surreal. Comparando ela com a maior tartaruga que já existiu na Terra, a Archelon, que tinha uns 4 metros, a versão de Primal é 3 vezes maior e infinitamente mais pesada. É o tipo de criatura que faz você se sentir uma formiga boiando em uma casca de noz no meio do Oceano Azul. Entrando aqui na nossa 7ª posição, temos a Aranha Gigante. Voltando agora aqui para nossa primeira temporada, em vários momentos temos vislumbres de como a fauna de invertebrados em Primal é um pesadelo à parte. Mas a aranha gigante que aparece no episódio Prehistoric Tragedy é a que realmente define o medo de quem tem aracnofobia. Essa aranha tem uma envergadura de pernas de aproximadamente 15 metros. Isso é o tamanho de um saurópode médio, né? Um daqueles dinossauros de pescoço longo que a gente vê em museus. Imagina uma aranha que, se ficasse de pé no meio de uma avenida, as pernas dela alcançariam o 4º ou 5º andar de um prédio. A velocidade com que ela se move, apesar do tamanho, é o que faz o coração disparar. A justificativa dela estar aqui no nosso 7º lugar, acima da tartaruga ou do mamute, é a forma como ela domina o cenário. Enquanto a tartaruga é compacta, a aranha se espalha e ocupa o espaço de forma invasiva. Ela cria um bosque inteiro de teias onde não prendem apenas insetos, elas prendem dinossauros inteiros. O Spear perto dela parece um grão de areia em uma rede de pesca. É um dos designs mais assustadores do Gendy, porque ela usa a escala para reforçar a ideia de que em Primal até as menores criaturas da nossa realidade saíram completamente do controle da evolução normal e se tornaram titãs. E não, eu não faço a menor ideia de como ela foi parar lá no alto junto com aqueles morcegos que também são bem bizarros. Entrando aqui na nossa 6ª posição, temos Serpente Vermelha. No 2º episódio da série, né, o River of Snakes, o Spear e a Fang ficam presos em um cânion durante uma inundação, e é lá no meio da lama e da correnteza que eles encontram a Serpente Vermelha. Se você acha que uma sucuri de 7 metros é grande, você não faz ideia do que o Gendy preparou aqui. Essa serpente tem aproximadamente 20 metros de comprimento. Isso é basicamente o dobro do tamanho da Fang, da ponta do focinho até a ponta da cauda. Para você ter um choque de realidade aqui, a Titanoboa, a maior cobra que já passou pelo nosso planeta na vida real, chegava a uns 13 metros de comprimento. A Serpente Vermelha de Primal faz a Titanoboa parecer uma minhoquinha de jardim. Ela fica na nossa 6ª posição porque ela combina esse tamanho absurdo com uma agilidade bizarra de réptil. Ela consegue se enrolar na Fang com várias voltas e ainda sobrar metade do corpo para atacar o Spear em outra direção ao mesmo tempo. A largura do corpo dela é o suficiente para engolir um homem adulto sem nem precisar deslocar a mandíbula direito, como se fosse um petisco. Eu tive a noção que a bicha era grande quando o Spear usou ela de corda para segurar ele e a Fang na cachoeira, e mesmo ficando um de cada lado, ela não arrebentou. Pensa, sem a cabeça ela aguentou um T-Rex e um ser humano. Entrando aqui no nosso top 5, e aqui o negócio para de ser animal grande e começa a ficar verdadeiramente absurdo. No início da 2ª temporada, a gente é apresentado ao terror absoluto dos mares, o Megalodon. Na ciência e nos documentários, o Megalodon chegava a uns 15 ou 18 metros de comprimento. Em Primal, ele atinge facilmente a marca dos 25 metros. Ele é basicamente um submarino vivo feito de dentes e cicatrizes. E para você entender a escala, a boca desse bicho, quando aberta, é grande o suficiente para engolir a Fang inteira de uma vez só, sem precisar mastigar. Quando ele ataca a balsa do Spear, o impacto não parece um ataque de um animal, parece a colisão de um navio petroleiro. A série mostra a balsa deles, que já era até grandinha, né, sumindo diante da silhueta desse tubarão. Ele está na 5ª posição porque ele domina completamente o ambiente dele. No mar, ele é o rei incontestável até aquele momento da história. A justificativa no 5º lugar é que, além do comprimento, o Megalodon tem uma robustez
física que parece ignorar as leis da biologia. Ele é pesado, massivo e visivelmente opressor. Se ele fechar a boca, um compartimento de carga inteiro de um caminhão sumiria ali dentro. Ele não caça, ele simplesmente consome tudo o que entra no seu raio de visão. Entrando aqui na nossa quarta posição, temos o Alpha Tiranossauro. Mano, esses são os caras que mudaram a vida do Spear e da Feng pra sempre. Eles são a razão da série existir, né, no caso. No primeiro episódio, a gente conhece os Alphas. Eles não são tiranossauros comuns, como a Feng. Enquanto a nossa protagonista é uma Rex de tamanho normal, que já é um bicho de 9 metros, os Alphas são colossais. O líder dos Alphas tem aproximadamente 27 metros de comprimento. Isso é 3 vezes o tamanho da Feng. E pra você ter um choque de realidade, o maior T-Rex já encontrado no mundo real, o famoso Scott, tinha uns 13 metros de comprimento. O Alpha de Primal é o dobro do tamanho do maior predador terrestre da história da Terra. É como se ele fosse um dinossauro feito para caçar outros dinossauros gigantes. Ele ocupa a quarta posição porque ele é o vilão, né, que estabelece o nível de perigo da série logo de cara. Ele é tão grande que o Spear consegue correr por cima das costas dele como se estivesse em uma pista de corrida. E o bicho mal sente. A mordida desse Alpha tem o poder de esmagar ossos do tamanho de troncos de árvore, como se fossem gravetos secos. Ele é a representação máxima do predador terrestre, um monstro que desafia a gravidade e a lógica, sendo o topo absoluto da cadeia alimentar daquela região. Entrando aqui no nosso terceiro lugar, né, no nosso top 3, chegamos no Chefe Viking transformado. No final da segunda temporada, a série dá uma guinada boa. As coisas saem do campo da pré-história e entram de cabeça no campo mitológico e do sobrenatural. O Chefe Viking, após perder tudo e ser consumido por um desejo de vingança que atravessa as fronteiras da morte, fez um pacto com uma entidade sombria e se transforma em um Vingador de Fogo. Nessa forma, especialmente quando ele assume uma aparência mais serpentina, né, alongada e flutuante de chamas azuis e vermelhas, ele atinge aproximadamente 30 metros de extensão. Mas o detalhe aqui é que ele não é mais limitado por carne e osso, ele é feito de chamas vivas. Ele consegue envolver prédios, torres e vilas inteiras com seu corpo incandescente. Ele fica com a medalha de bronze, né, o terceiro lugar, porque a escala dele é mágica e imutável. Ele não sente dor física, ele não cansa e ele também pode se esticar para esmagar exércitos inteiros sob o seu rastro de fogo. A justificativa dele estar aqui é que ele representa um momento em que o Spear para de lutar contra a natureza e começa a lutar contra o destino. Ele é uma ameaça que a Feng não consegue nem morder sem ser carbonizada instantaneamente. É o tamanho encontrando o poder absoluto da destruição elemental. Seguindo aqui para o nosso segundo lugar, se você perguntar para qualquer fã de Primal qual é o episódio que deixou ele sem dormir, 99% das vezes a resposta vai ser o Plague of Madness. E o motivo tem nome: o Argentinossauro zumbi. Na vida real, o Argentinossauro já era o bicho mais pesado que já andou na Terra, né, com uns 35 metros de comprimento. O de Primal, mano, o Genji pegou esse bicho e elevou para um nível de um evento de extinção em massa. Esse monstro tem aproximadamente 40 metros de comprimento e uma altura que faz ele parecer uma montanha de carne em decomposição se movendo. Mas o pior não é só o tamanho, é o estado dele. Ele é um cadáver ambulante movido por um vírus de raiva que o torna incansável e insensível à dor. Ele não para por nada. Se ele bate em um penhasco, ele continua andando até o penhasco ceder. Ele ocupa a segunda posição porque a massa dele é algo que o nosso cérebro tem dificuldade de processar. Quando ele passa por uma floresta densa, ele não desvia das árvores. As árvores simplesmente deixam de existir sob o peso das patas dele. Ele é tão monumental que a Feng e o Spear parecem formigas irritantes tentando fugir de um rolo compressor desgovernado. A cena dele pisoteando uma manada inteira de outros dinossauros que já eram grandes mostra que quando você chega nessa escala de 40 metros, o mundo físico se torna frágil demais para você. Ele é o pesadelo supremo da série em termos de biologia e horror. Agora entrando aqui no nosso primeiríssimo lugar, temos o Demônio de Fogo. E finalmente chegamos no nosso top, né? No primeiro lugar a gente joga a régua fora, quebra a fita métrica e começa a medir as coisas em escala de geografia e desastre natural. O Demônio de Fogo, né, a entidade que habita o submundo e que transforma o Chefe Viking, é algo que foge de qualquer comparação humana ou animal. Ele não tem uma altura fixa porque ele é uma entidade colossal que habita dimensões infernais, mas nas suas manifestações físicas na Terra, ele tem a escala de uma montanha. Quando ele surge,
surge no horizonte, ele não ocupa apenas a tela, ele ocupa a paisagem inteira. Ele é tão grande que as nuvens parecem fumaça em volta dos seus ombros. Se ele quisesse, ele poderia apagar uma civilização inteira com um único passo, sem nem notar que havia alguém ali embaixo. Ele é o primeiro lugar da lista, porque ele é o limite máximo de tudo que o Genndy Tartakovsky construiu. Ele não é apenas um bicho grande, ele é uma força personificada. A justificativa é simples e esmagadora. Não existe nada em Primal, nem o Argentinossauro zumbi, nem o Megalodon, nem o exército de vikings que chegue sequer perto dos tornozelos dessa criatura. É o ponto final da evolução do medo e da escala da série. É o tipo de presença que faz o espectador entender que diante da imensidão do destino e do sobrenatural, até guerreiros como o Spear e predadores como a Feng são apenas poeira ao vento. Mano, já deixa o like e se inscreve. Fica com Deus, um abraço a nós, tchau!